Obrigada. Amém? Amém. Quero saudar todos com a paz do Senhor e sempre dizer que é uma alegria estar na casa do Senhor. Amém? Também quero dizer para você que eu tenho boas novas para vocês. Amém? Amém. Eu estava orando e o Senhor tocou no meu coração de compartilhar algo com os irmãos. E antes de vir, me preparando, eu senti Deus falar: fala que você tem boas novas para entregar. E eu espero que você entenda o que o Senhor quer falar contigo. Amém? Eu gostaria que vocês abrissem as suas Bíblias, lá em Lucas, capítulo 9, a partir do versículo 23 até o 25. Vou ler aqui com os irmãos, que diz: E dizia a todos: Se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo e tome cada dia a sua cruz e siga-me. Porque qualquer que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Mas qualquer que, por amor de mim, perder a sua vida, a salvará. Porque que aproveita o homem granjear o mundo todo, perdendo-se ou prejudicando-se a si mesmo? Então, o Senhor me deu essa passagem. Eu gostaria de compartilhar com os irmãos algo que Deus tem falado comigo. Nós vemos aqui o Senhor Jesus falando, né? Algo que eu creio que naquela época, aqueles que seguiam a Jesus não esperavam que Jesus dissesse algo daquela forma. Porque aqueles que estavam ali seguindo a Jesus, eu vou dizer, a maior parte estava seguindo Jesus porque eles viam milagres. E eles queriam ver mais milagres. Eles queriam ver o Senhor atuando não só, né, nas suas vidas, mas na vida das pessoas. E, de repente, Jesus se dirige àquele público e diz: se alguém quiser acompanhar-me, me seguir, negue a si mesmo. Tome diariamente a sua cruz e siga-me. Mas que palavra! Que palavra, que cruz é essa? Então, eu dei o título para essa mensagem: Cristo, a cruz e a mensagem. E eu dividi em 3 tópicos. E o primeiro eu coloquei: cada cristão precisa, em todo tempo, lembrar que a cruz deve ser a referência para a nossa caminhada com Cristo e também deve ser a mensagem levada para os perdidos. Nós vemos nos dias de hoje, e até nós mesmos, às vezes, falamos dessa forma. Quando a gente vai evangelizar, a gente vê a necessidade daquela pessoa e nós, inconscientemente, oferecemos primeiro o quê? A solução para aquele problema, não é? Aquela pessoa está precisando restaurar o casamento. Aquela pessoa está precisando cura. Aquela pessoa está precisando ser transformada. E isso nos motiva
a levar o evangelho para essas pessoas. E quando as pessoas vinham até Jesus, realmente, o motivo era esse. Quem ali, naquela multidão, estava pensando em vida eterna? Em salvação e purificação dos pecados? Irmãos, nem os discípulos que acompanhavam Jesus dia a dia, eles tinham pensamentos deturpados acerca da missão de Jesus aqui na Terra. E nós vemos nos dias de hoje, imagina, hoje, o mundo, a sociedade sendo tão egocêntrica, como nós estamos vivendo o Evangelho de Jesus. Como nós estamos vivendo como igreja. E aí começou a vir, assim, pensamentos do conforto, né? Nós estamos felizes porque estamos com uma casa nova, nós queremos dar um conforto maior. Isso é bom, é espaço físico. Isso temos que fazer mesmo. Mas, pensando espiritualmente, todos aqui querem o conforto espiritual. Querem estar bem com Deus. Deus, olha, te aceitei, estou indo à igreja, dou o meu dízimo, as ofertas, trabalho na igreja, trabalho nos ministérios, estou envolvida no trabalho social, olha. Agora, Senhor, e o meu conforto? E a minha vida? Até nós pensamos que se alguém está passando uma dificuldade financeira, ou se alguém está com uma doença incurável, nossa, coitado. E aí, quando eu li esses versículos, irmãos, eu me senti o pó. Eu me senti miserável. Porque hoje nós vemos que a nossa motivação de estar aqui é pelo conforto. Não um conforto só material, irmão. Não vamos pensar hoje nisso. Mas é pelo conforto, talvez, de realmente termos uma família abençoada. Uns filhos abençoados, um casamento. Estarmos aqui na igreja, em comunhão com os irmãos, como tivemos mês passado, festa, comida, palavra. Fala a verdade, não é isso que nós pensamos? Desse conforto espiritual, até emocional, porque isso nos traz um conforto emocional. Ficamos preocupados com a nossa vida emocional, com o nosso psicológico. Você tem que ir para a igreja, porque você está muito perturbado. Você está muito necessitado, carente. Irmãos, nós não podemos romantizar a vida cristã. Não estamos em um cenário de filme. Como que se apresenta o cenário de filme? Às vezes, dependendo do filme, geralmente, ali no desenrolar do filme, tem momentos bons, alegres, tem momentos difíceis, mas com certeza todos estão esperando um final feliz. A vida cristã não é assim, irmãos. A vida cristã aqui na Terra não é assim. Se nós até hoje estamos pensando assim, nós precisamos rever o nosso cristianismo. Deus nos chamou para o seguir em uma jornada que seria e será sempre de renúncia.
Aqui Jesus disse, negue-se a si mesmo. E depois ele continua relatando coisas que não nos agradam. O Senhor Jesus nos livrou do sacrifício insuportável. Ele nos livrou do sacrifício insuportável, que era subir ao madeiro sem ter pecado, sofrer tudo que ele sofreu, para que nós tivéssemos vida. Porém, ele não disse que a nossa vida não seria de sacrifício. E o que está se pregando hoje é uma vida sem sacrifício, sem renúncia. E talvez você que está aqui esteja procurando isso. Nós temos recebido muitas pessoas novas e eu amo ver pessoas novas na igreja. Eu fico feliz, Senhor, que bênção. Mas ao mesmo tempo eu sempre estou falando nas minhas mensagens que há uma preocupação da expectativa dessas pessoas em relação à igreja. Porque muitas das vezes saímos de uma para outra porque se tornou desconfortável. Talvez falta de comunhão com os irmãos, ou não concordando com a liturgia, ou não concordando com a liderança. Isso é preocupante. Eu creio que Deus, ele nos leva para um outro lugar, para nos usar. Eu creio, irmãos. Já aconteceu isso comigo. Eu não estou dizendo que mudar de igreja é o erro. Mas eu estou aqui tentando passar para os irmãos que não pode haver expectativas de conforto, expectativa de um gozo pleno enquanto nós estivermos aqui na terra. Deus, ele nos livrou do sacrifício insuportável, mas nos chama para vivermos a realidade de cidadãos do céu e forasteiros deste mundo. Eu creio, isso estou falando por mim, que não vai haver momento. Nós temos momentos de alegria, de gozo. Temos, Deus, ele nos proporciona isso. Mas felicidade não está ligado ao que eu tenho, com quem eu estou. Não, irmãos. Felicidade, até é difícil você achar uma palavra que esteja de acordo com o que nós achamos que é felicidade na Bíblia. Fala-se muito de alegria, de gozo, mas felicidade eu creio que nós só vamos ter quando nós estivermos no céu. Quando ceiamos, somos chamados a relembrar do sacrifício feito por Cristo, para que pudéssemos desfrutar da paternidade de Deus e da vida eterna. Então, hoje é dia de ceia. E eu pensei também nisso. E o Senhor me deu os versículos, mas eu não lembrei. E o pastor que me deu, vai ter ceia também. E Deus foi falando comigo sobre isso. Ceia. O que é a ceia? Nos remete ao quê? Irmãos, o que você pensa quando fala de ceia? Morte, sacrifício de alguém. Sacrifício de quem? De Jesus. Eu gostaria que o Thomas colocasse lá 2 imagens.
Porque, irmãos, até, olha, a nossa irmã Mary, ela sempre dá o melhor para preparar a mesa aqui da ceia. Sempre. Cada ceia, ela quer oferecer para nós algo que a gente possa visualizar e ver ali, né? O pão e as uvas que nós temos o vinho. Isso aqui são os elementos da ceia. Mas sabe, irmãos, que isso aqui é romantizar o sacrifício de Jesus? Isso aqui é romantizar. E nós estamos nos acostumando em todas as situações a romantizar o Evangelho. Sendo que a cruz, a ceia nos remete a isso aqui. Deve nos remeter a isso aqui. Não é uma imagem agradável de se ver. Mas mesmo tendo essa beleza aqui, que a gente desfruta da mesa do Senhor, porque Ele morreu na cruz, Ele sofreu tanto, que hoje você pode estar aqui com alegria, ceando, relembrando o que Ele fez. Mas, irmãos, pensa você, quantas vezes a gente passa pela ceia e a gente se esquece disso aqui. E aí, nós temos os nossos irmãos católicos. Quem já foi católico aqui sabe. Que nas igrejas católicas, eles têm lá imagens assim. E muitos adoram as imagens. Mas aí também estudando isso aqui, eu lembrei que eu nunca tinha entrado numa igreja, quando eu era criança eu fui, mas depois eu nunca mais tinha entrado numa igreja católica. E quando eu fui estudar lá em Portugal, vocês sabem que Portugal é um país muito religioso, católico, tem história. E eu mais uma eram as únicas evangélicas ali do grupinho, e morávamos juntas. E tinha uma menina que ela era muito devota, assim, muito católica, ela era uma bênção, um testemunho tremendo. Só que eu tinha outra que podia ir comigo à igreja, mas ela não tinha quem quisesse ir com ela. E eu orei e falei, Senhor, eu vou me propor a ir à igreja com fulana, todo domingo, de manhã eu vou na minha igreja, à tarde eu vou à missa com ela, acompanhar ela. E sabe que eu chegando lá, vendo as imagens, aquilo não me chamou para adorar a imagem, não me atraiu. Mas eu comecei a meditar vendo aquelas imagens. E aquilo me fazia refletir. E se nós formos visitar algumas igrejas históricas, em vários lugares, tem não só as imagens, mas tem mensagem, tem partes da Bíblia escrito. E eu visitei igrejas que tinham túmulos. Ai, que absurdo! Morte é realidade da vida. E ali aquilo me fazia pensar, refletir sobre vida, sobre morte, sobre adoração. E eu acho que as igrejas evangélicas, eu acho que nos falta isso. A gente aboliu tudo, não abolimos as imagens, qualquer coisa assim, idolatria. Eu acho que muitas das vezes nós precisamos ter perto de nós algo que nos faça lembrar imagens. Isso é científico. Ou aquilo que a gente não vê, a gente esquece.
o que não lê também esquece. E nós estamos nos esquecendo. Estamos romantizando algo que foi a mensagem da cruz, não é algo para se romantizar. O evangelho não é algo para se romantizar. Vida cristã não é algo para se romantizar e dizer para as pessoas, vai dar tudo certo. Às vezes não vai. Vai ficar bom, às vezes não vai. Vai ficar melhor, às vezes vai piorar. E nós estamos pregando isso para as pessoas, isso não é o evangelho. E aí eu lembrei que quando vai se pregar o evangelho em países, vamos dizer, países comunistas, fechados, que não pode se pregar o evangelho, ou que vai se pregar num país onde o islamismo é a religião ali do Estado, você não pode chegar lá e dizer que é cristão, você não pode chegar lá e falar de Jesus. Você tem que fazer uma estratégia, se esconder ou estar se reunindo em secreto, porque você não pode ser descoberto, você não pode... aquele lugar, o sistema daquele país não permite. E pessoas aceitam Jesus, mas elas não aceitam Jesus com a pregação de que vai estar tudo certo. Elas não aceitam Jesus porque, tua família vai ser uma bênção, porque não vai. Nós temos o nosso missionário, o Abdala. Por ele é da Cisjordânia, não, do Líbano. Ele é do Líbano. Era um terrorista, vamos dizer assim. E nas andanças dele, fugindo, passou pela Argentina, Deus resgatou ele. Irmãos, perdeu a família. Perdeu a família, não pôde voltar para o seu país, nem para ver a sua mãe, que faleceu há pouco tempo. Então, essas pessoas aceitam Jesus por esta razão. Pelo sacrifício de Jesus para que eles tenham vida eterna. Eles não aceitam a Jesus para ter uma vida boa aqui. E nós estamos oferecendo Jesus para que as pessoas tenham vida boa. Nós estamos oferecendo Jesus para que... Nem sempre, irmãos, nós sabemos, eu conheço pessoas que perderam relacionamentos porque aceitaram Jesus. Perderam muita coisa, vida, perderam. E nós estamos aqui dentro da igreja prometendo, romantizando o evangelho. Precisamos trazer à memória os símbolos que nos leva a uma verdadeira reflexão e quebrantamento diante de tudo que recebemos por meio do sacrifício de Cristo. Precisamos trazer à memória. A gente, às vezes, como crentes, a gente não quer nem ver isso. Não, Jesus ali pendurado na cruz, não, nós não acreditamos nisso. A nossa cruz é vazia. Mas antes de estar vazia, ele passou por ela. E ele sofreu. E muitas das vezes nós esquecemos disso, olhamos para a cruz vazia, romantizamos que está tudo bem, ele se ressuscitou, ele está lá à direita do Pai, meu, que bênção. Mas ele aqui, enquanto esteve na terra, ele disse, olha, quem quiser salvar a sua vida, perderá. Você está disposto a perder a sua vida? Você está disposto? Ou você está aqui porque você quer ter uma vida boa, uma vida que só recebe, e quer
Irmãos, eu só dou testemunho das minhas vitórias. Eu uso os milagres que Deus fez na minha vida. Lógico, Deus faz milagres e eu posso incentivar as pessoas a crerem no milagre. Mas, irmãos, a mensagem não é essa. A mensagem é de cruz. A mensagem é de renúncia. Porque a nossa vida aqui é passageira. A nossa mensagem tem que estar sempre lembrando de que Ele passou pela cruz. E muitas das vezes nós vamos ter momentos difíceis, não tanto quanto, mas nós vamos ter. Muitas e muitas vezes. Muitas e muitas vezes. Nós precisamos lembrar do sofrimento. Nós precisamos lembrar da cruz. Nós precisamos lembrar dos espinhos. Segundo, nunca houve e não haverá alguém que possa dar a sua vida para se salvar. Você não pode dar a sua vida para se salvar. Quantas pessoas estão com medo de morrer? Você não pode dar a sua vida para se salvar. Ou também você não pode dar a sua vida para salvar o próximo da condenação eterna. Você pode dar a sua vida para pregar sobre aquele que pode dar a salvação eterna. Vocês estão me entendendo? Vocês podem dar, nós devemos dar as nossas vidas para proclamar, falar daquele que pode, sim, e que fez, morreu pelos nossos pecados. Mas a gente não pode, nós não podemos substituir. Só houve o Filho de Deus, Jesus, o Cristo ressurreto. Mas cada um de nós precisa sair daqui sabendo que a marca do cristão é a cruz. Irmãos, eu estava pensando, se começarmos a pensar sobre isso, uma sombra que chega para nos acolher do calor do sol, a gente vai ser agradecido, a gente vai ser alegre. Mas se a gente não tiver isso em mente, a gente reclama, a gente murmura, a gente quer mais, a gente quer mais. Jesus nos avisou que segui-lo implicaria em, muitas vezes, sofrer, perder, ser rejeitado, perseguido e até levado à morte por amor ao seu nome. Foi essa a mensagem que ele deixou. No decorrer do tempo, nós modificamos. Estamos vivendo um evangelho fraco. Nós somos fracos, nós temos medo de sofrer. E nós estamos criando as gerações futuras fracas. Porque hoje a gente não quer que uma criança, segura, cuida, não fala, não deixa ver. Antigamente, nós íamos nos velórios, as crianças iam, brincavam, corriam ao redor ali do caixão. E eu não morri, Hoje as crianças não podem ver mortos. Não é verdade, irmãos? Nós estamos nos tornando fracos, nós não queremos sofrer e nós evitamos estar com pessoas, nós evitamos muitas coisas porque a gente não quer sofrer. Somos cristãos fracos e se somos cristãos. Porque Jesus que nos chamou, ele disse que nós teríamos que sofrer. Precisamos olhar para a vida dos profetas. Para quem você está olhando? Para esses pecadores aí de Instagram, de internet, que se
faz um botox, aparece. Irmãos, isso eu não estou dizendo que eles não podem ter, mas nós estamos nos espelhando, olhando para essas pessoas. Elas devem passar luta, dificuldade, mas elas apresentam o quê? Um evangelho de sucesso, romantizado. E de repente a gente vê, pum, explodiu alguma coisa, estourou alguma coisa. Porque aquilo ali não é real. Precisamos olhar para os discípulos. Se pudéssemos aqui, nós temos que correr. Pensa nos discípulos, como eles viveram, como eles morreram. Você está disposto? Quando você aceitou Jesus, você pensou que você poderia morrer como Estevão? Você pensou nisso? Jô, se eu soubesse que um dia eu iria morrer como Estevão, eu não ia querer. Quantos irmãos lá de países comunistas, países islâmicos estão morrendo todos os dias estão morrendo, porque amam a Jesus, a mensagem da cruz. E nós aqui não queremos morrer, não queremos sacrificar uns pelos outros, nós queremos nos divertir, nós queremos ter vida, gozar dessa vida. Jô, eu quero gozar, aceitei Jesus, agora eu quero gozar. Será que não tem alguém aqui com medo da situação do Brasil, já pensando em se preparar, porque se houver alguma... eu já pensei. O que eu posso fazer? Nós, os cristãos desse tempo. E os mártires do passado? Para você ter o evangelho hoje aqui, para eu estar pregando, algumas pessoas morreram para que o evangelho chegasse até nós. Muitos irmãos estão sofrendo por amor a Jesus. Muitos irmãos aceitaram a Jesus e sabiam que iriam morrer, queriam perder a família, queriam ser expulsos. Alguns estão sendo perseguidos. Eu costumo ver os relatos dos irmãos lá da Ucrânia. Meu Deus, aquele país está em guerra. Esses dias, uma equipe que foi lá ajudar, até da nossa convenção, e de outras agências missionárias, tinham acabado de sair daquela cidade. E houve um bombardeio. E aí os irmãos ali, acuados, mandaram mensagem: vocês acabaram de sair, nós fomos bombardeados, estamos aqui. E aí eu comecei a pensar, meu Deus, quanto tempo? Será que eles tomam banho? Será que eles se trocam? Será que eles comem? Olha a minha cabeça. Ali eles só estavam pensando em sobreviver, mas também estão muito perto da morte. Paulo experimentou isso com graça, porque ele se alegrou no conforto que ele teve de uma igreja. Ele se alegrou porque ele foi muito bem recebido numa igreja e ninguém daquela igreja decepcionou, caluniou, porque é assim que a gente quer. A gente chega, a gente quer ser atendido. Às vezes eu sirvo, mas eu quero ser atendido nessas questões, irmãos. Irmão, não me desaponta. Irmão, me desapontou. Depois de um testemunho tão lindo que Deus encaminhou, que Deus mostrou que tinha que ser aqui e tal, por causa de uma decepção, some. Que brincadeira é essa, gente? Que nós estamos fazendo? Quantas vezes o diabo vem na minha cabeça? E talvez na tua, mas nós temos que resistir. Isso é questão de entender. O diabo vai usar o quê? O vento? O diabo vai usar o quê? O ar-condicionado? O diabo vai usar o quê? O banheiro que não funciona?
Não, o diabo vai usar as pessoas. E as pessoas, o diabo tem usado as pessoas para nos afastar. O que Paulo diz lá? De boa vontade, pois, está lá em 2 Coríntios, capítulo 12. De boa vontade, pois, me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Porque quando sou fraco, então é que sou forte. Pensa, irmãos. Se eu posso me chamar de cristã? Se quando me vem qualquer coisa, injúria, como eu? Quando passamos por necessidades, Senhor, sou tão fiel, perseguido, meu Deus, nas angústias, meu Deus, irmãos, Jesus nos disse que nós teríamos aflições aqui. Não faça do Evangelho de Cristo um evangelho romantizado que não vai te levar a nada. John Piper diz: viver pela fé na graça de Deus significa estar satisfeito com tudo o que Deus é para nós em Jesus. Com tudo o que Deus é para nós, o quê? Em Jesus. Não é em fulano, não é em cicrano, não é na igreja. Não é, irmãos, é em Cristo Jesus. É estar satisfeito em Cristo. Portanto, a fé não se esquiva daquilo que revela e magnifica tudo que Deus é para nós em Jesus. Eu creio que foi virado uma chave. E Deus, que a gente fala de peneira, realmente vai haver. Porque nós vamos começar a ser peneirados. Quem realmente aceitou Jesus, quem realmente aceitou isso aqui, o sacrifício de Jesus, vai permanecer. Mas quem veio para Jesus pelo evangelho romantizado, não vai suportar. Estou acabando. As experiências do cotidiano são as inspirações que produzem a mensagem, os ensinamentos e os testemunhos. Não são as teorias, o estar bem ou santo, mas o ordinário, a falta, o sofrimento, as negações e também as intervenções divinas no ordinário, com os milagres, as transformações, restaurações, a perseverança e a resiliência. Então, irmãos, o cotidiano nosso tem que nos inspirar e produzir a mensagem. Mas, o meu cotidiano não é bom. Mas é esse cotidiano aí que tem que te inspirar para produzir a mensagem da cruz. Não é a vida boa, é o seu cotidiano. Pode ser até as transformações, pode ser até os milagres que Deus faz na sua vida, pode ser até a providência. Mas também, irmãos, é a luta do dia a dia. É a luta, é a perda, é a perseguição, é a injustiça. Também deve inspirar você para pegar a mensagem da cruz. Essa semana, eu recebi uma mensagem de uma amiga
Nós estudamos juntos, nós recebemos uma bênção de estudar lá em Portugal. Éramos em 6. E essa menina, ela é gêmea. E ela tem uma mãe que ela é muito doente. E essa menina está sempre em função dessa mãe, as duas, porque não tem mais parente perto dela. E ela mandou, eu lembrei dela semana passada, mas não mandei mensagem. Essa semana ela me mandou uma mensagem. E conversando, eu não tenho coragem de apagar os áudios que ela me mandou. E ali eu me senti também de novo, um pó. Ela contando o dia a dia dela e da irmã dela. Uma jovem de 30 e poucos anos, quase 40. Não tem liberdade para gozar a vida, mas é uma cristã. Ela me envergonhou com as palavras dela. E ela relatando o dia a dia dela, que para ela sair, a irmã tinha que ficar. Quando elas tinham que trabalhar, tem que ter uma cuidadora, mas ela faz tempo que ela não vai à igreja porque não pode, porque eles não têm condições de pagar uma cuidadora final de semana. E eu, meu Deus. E aí, quando eu falei, aí eu botava assim, Jesus, misericórdia. Mas ela me dava uma fulapada nos áudios. Não, Jô. O nosso descanso, né? Meu Deus, a mulher me evangelizou. Essa menina, ela, muitas das vezes, ela tem renunciado à vida dela em prol da mãe. E nós, eu mesma, quando o pastor me pediu para trazer a mensagem, eu falei, vou ver, vou preparar. Num dia depois, eu me estressei em casa. Vocês não se estressam, né? Eu me estressei. E eu cuido dos meus pais idosos e eu me exaltei. E aí o diabo veio aqui, ó. Tá vendo? Liga para o Geliel. Diz que você não vai mais pregar. Porque você não tem condições. Você não é digna. E bababá, e bababá. E eu, Senhor, me perdoe. Falei com meus pais, me perdoe. Tá, mas o diabo aqui. Aí foi quando Deus falou, a mensagem não é tua, não é sobre você. A mensagem é da cruz, é sofrimento. Prega a mensagem. E eu estou aqui, me expondo, dizendo que eu errei, eu pequei. Mas Jesus, por amor a nós, ele se deu na cruz para perdoar esse meu pecado. E você também é digno, não porque você é bom, mas porque ele se deu. Muitos seguidores de Jesus começam afirmando a sua fé e confiança em Deus. Eles declaram que estão certos para que e para onde e como irão servir ao Senhor. Mas no primeiro obstáculo ou na primeira decepção, os tão convictos se enchem do eu e sem zelo e temor abandonam o lugar que o Senhor os colocou, como nós vemos todos os dias, pessoas abandonando. Isso aqui é parte da mensagem que eu coloquei lá no boletim. E eu senti de colocar aqui. E relembrar, irmãos, vamos cuidar com aquilo que nós falamos. Desde então, em João 6, 65, 69 diz: desde então, muitos dos seus discípulos tornaram para trás e já não andavam com ele. Então Jesus disse aos 12, quereis vós também retirar-vos? Respondeu-lhe, pois, Simão Pedro, Senhor, para quem iremos nós? Tu tens a palavra de vida eterna, e nós temos crido e conhecido que tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. O cristão que afirma a sua fé em Cristo e reconhece que não há outro caminho e lugar para estar a não ser O cristão que afirma a sua fé em Cristo e reconhece que não há outro caminho e lugar para estar,
a não ser na presença do Senhor. Sabe que, mesmo com as dificuldades no caminho e o desconforto do lugar em que Ele colocou, sabe que está seguro e pode descansar, confiando que Ele terminará a missão no seu reino. Pois só nele e com Ele estamos seguros para a vida eterna. Nós precisamos ter cuidado para que não venhamos cair em contradição com as nossas afirmações sobre a caminhada com Cristo e com o lugar que Ele nos colocou para o servir. Nós precisamos ter cuidado. Não. A igreja local não é um lugar para nos deixar confortáveis, sem contrariedades, sem conflitos ou decepções. Não é um lugar para satisfazer as nossas expectativas. A igreja é a provisão de Deus para nos santificar enquanto estamos cumprindo o nosso chamado e missão por meio do serviço e comunhão com os irmãos. Para refletirmos, quem realmente aqui é amigo de Deus e está disposto a morrer por Ele? Quem ficará quando não for mais confortável estar na presença do Senhor? Quem pagará o preço? Será que não precisamos das imagens que nos lembram o sofrimento de Cristo e de todos os mártires que viveram antes de nós? Será que estamos preferindo os lugares de conforto a visitar o lugar que nos lembra o sofrimento? Precisamos ensinar às crianças, adolescentes e jovens que a vida é dura, que o cristão passará sim por tribulações. O povo judeu vai pegar uma reportagem. As crianças estão envolvidas na guerra, angariando coisas para os soldados. Eles não estão sendo protegidos, eles estão lá juntos. Lá em Atos 20, 24 diz, terminando: mas em nada tenho a minha vida por preciosa, contanto que cumpra com alegria a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus, para dar testemunho do evangelho da graça de Deus. Que cada um de nós possa dizer como Paulo: não, eu não tenho a minha vida como preciosa. Eu quero cumprir com alegria a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus, para dar testemunho do evangelho da graça de Deus. Nós vamos cantar aqui uma música, e eu gostaria que você refletisse no que você vai cantar, e que realmente seja a oração. Amém?